Olá, alunos, bom dia. Nós ficamos uma semana sem nos ver em virtude do feriado que teve, então eu optei por dar uma relembrada na matéria que a gente falou sobre a primeira fase do modernismo. A gente já saiu do pré-modernismo, chegamos ao modernismo, e na semana anterior ao feriado nós falamos sobre alguns autores. Então, eu vou só transmitir um slide para vocês, porque eu quis priorizar essa questão de nós relembrarmos, né, falar um pouquinho sobre o modernismo. Então, assim, essa primeira geração modernista, né, que a gente fala, a primeira fase do modernismo no Brasil, que a gente chama de fase heróica, ela se estende da primeira Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922 e que vai até 1930. A segunda fase é de 1930 a 1945. Veremos na semana que vem, mas eu estou relembrando isso, a gente vai ler até algumas partes do livro, quando a gente estiver no Meet. Então, assim, ela começa, né, a se estender um pouco mais sobre essa veia modernista que a gente vê então. Então, as características delas, as tentativas de solidificar esse movimento, que na época eles chamavam de movimento renovador, justamente por quê? Porque ele preconizava sobre divulgar as obras e as ideias dos modernistas, tá? Para que vocês se situem com relação ao contexto histórico, tá? A primeira fase do modernismo, ela tem início na primeira metade do século XX, que é quando a gente tem o auge ali na Semana de Arte Moderna, de 22, e vai até 1930. Esse período, ele é marcado não só pelo sistema, ele não fica somente marcado, vai sair, gente, peraí, pela Semana de Arte Moderna, mas também por alguns outros acontecimentos que ocorreram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Onde a gente pode destacar a Primeira República, tem as datas aí, eu já falei para vocês, eu não gosto de datas, eu gosto de dados, tá? Datas confundem a gente. A Primeira Guerra Mundial, os movimentos tenentistas, a Grande Depressão e a Revolução de 1930. Lembrando que esses acontecimentos eles estão todos contextualizados dentro da parte da história que vocês estudam com o outro professor. Mas é interessante que vocês tenham essa noção do quanto que a literatura se mistura com a história quando a gente passa ao modernismo. Tá? Então, esses acontecimentos, eles deram ao modernismo de forma geral essa cerne mais artística, sendo também que, quando a gente fala desse manifesto, a gente fala desse caráter político, desse caráter social, porque ele tinha muito essa intenção de se opor à política da época. Características principais dessa primeira geração do modernismo, a gente pode falar que é o nacionalismo crítico e ufanista, né? Essa vontade de defender o Brasil o tempo inteiro, a valorização do cotidiano, resgate das raízes culturais brasileiras, onde a gente fala dos escravos, a gente fala das desigualdades sociais, muito isso, críticas à realidade brasileira, é muito forte, tá? A renovação da linguagem, aonde eles começam a sair daquela caixinha fechada, aonde a gente usava, né? Que eu falo os escritores de forma geral daquela época. Eles utilizavam um linguajar muito mais rebuscado, agora eles dão prioridade a uma linguagem mais clara e objetiva para os seus novos interlocutores, as pessoas que estão os lendo, né, os observando, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, ou seja, pouquíssimas poesias, pouquíssimos artigos virados mais para a parte acadêmica ou graduação, tá? Experimentações estéticas, umas formas diferentes de lidar com a arte, renovações artísticas, essa ironia, sarcasmo e irreverência ao lidarem com o entorno, com o que lhes acometia, com o que chegava até eles, além de um caráter anárquico e destruidor, e nisso a gente confunde muito com o que acontece hoje em dia também na arte, na cultura, na política e na estética, e o uso de versos livres e brancos, que a gente fala assim que não tem a mesma pontuação que acontecia anteriormente, como eram nos sonetos, nas poesias que já tinham uma questão, um modelo pré-estabelecido. Então, dentro dessa frase, né, tem algumas pessoas aí, que eu não sei se vocês conhecem ou não, mas tem essa de Queiroz,
Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Jorge Amado. São alguns autores de obras que a gente também explora um pouco durante essa época. Então, tem Oswald de Andrade aí, tá? Uma das principais obras dele, que está denotada aí, primeiro caderno do aluno de poesia. Oswald de Andrade foi um que, junto a Mário de Andrade, deu início, né? Fez essa iniciação na Semana de Arte Moderna, para que houvesse até um diversionamento dentro desse círculo cultural. Mário de Andrade, né, que é um dos precursores desse famoso da Semana de Arte Moderna. Manuel Bandeira, tá? Que é da geração de 1922. A gente fala, né, do artista que poderia ser tudo e não foi, em virtude de uma tuberculose, que o médico falou que ele ia morrer muito cedo, e ele morreu até, né, numa idade bem avançada. Tarsila do Amaral, como pintora e artista plástica, tá? Que tá dentro desse universo aí modernista também, que faz essa transição. E, voltando para cá, vou voltar para cá, nós vamos, ao longo da nossa aula do MIT, relembrar algumas passagens da primeira fase do modernismo, que é a fase da poesia, tá? Na semana que vem a gente fala sobre a parte da prosa. E para que a gente não se confunda, eu não vou fazer os dois unidos, mas sim em paralelo, para que haja similaridades, mas não confusão entre essas duas fases, primeira e segunda fase. A gente se encontra no Meet para conversar mais um pouquinho, a gente vai utilizar o livro, assistam o vídeo, vejam os exercícios, façam questionamentos, anotem e a gente conversa. Obrigada, gente. Tchau, tchau.